Comparada com outros transtornos, outras condições como o TDAH e autismo, a deficiência intelectual ela acaba sendo um transtorno muito pouco estudado. Basta abrir sites de pesquisas científicas e digitar deficiência intelectual, que o número de artigos e de estudos assim é infinitamente menor do que os artigos citando o autismo, o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção, etc. E, no entanto, o transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual é um transtorno de difícil diagnóstico, né? Apesar de que na prática a gente vê que são diagnósticos muito frequentes, mas não é tão fácil assim diagnosticar um transtorno de deficiência intelectual. Primeiro porque o que se avalia a princípio é a funcionalidade da pessoa, mas nem sempre aquela funcionalidade ela reflete a capacidade cognitiva. Ou seja, não é porque, por exemplo, uma criança ela tem dificuldades para aprender conteúdos acadêmicos, aprender português, aprender matemática, que ela vai ter necessariamente uma deficiência intelectual. O que acontece é que muitas vezes a gente vai perceber que as pessoas que fazem a avaliação não levam em consideração algumas questões bastante significativas. Primeiro, os critérios diagnósticos, né? Que o DSM-5 fez um excelente trabalho quando fez uma revisão dos critérios diagnósticos da CID-10. Então, a avaliação ela precisa ter 3 critérios, atender a 3 critérios bem importantes. O primeiro é um teste psicológico aplicado de maneira individual. O teste tem que ser validado para a população brasileira e esse teste tem que indicar que aquele sujeito está em um padrão que é considerado muito inferior, considerado deficiência intelectual. O teste ele tem que indicar isso, né? Segundo lugar, a gente avalia as funcionalidades. Então, o sujeito ele precisa ter déficits consistentes, prejuízos consistentes nas habilidades conceituais, sociais e práticas, né? Ou seja, eu preciso observar prejuízos significativos desse sujeito. Mas o interessante é lembrar que esse sujeito tem que estar muito abaixo da funcionalidade quando comparado aos pares. Ou seja, não adianta eu usar como referência os meus filhos, né, as pessoas que eu conheço, para dizer se aquela pessoa está com uma funcionalidade abaixo ou não, né? A gente não pode comparar, por exemplo, o processo de aquisição de conhecimento conceitual, social e prático de crianças que vivem no interior, de crianças hipoestimuladas, de crianças em situação vulnerável, com aquelas crianças que frequentam colégios particulares, têm acesso a muita informação. Não é isso, né? A gente vai avaliar o padrão funcional em relação aos próprios pares. Aí sim eu tenho que analisar se existem prejuízos. E acredite, isso não é tão fácil assim de fazer, né? Em terceiro lugar, eu tenho que analisar se os sintomas surgiram no período de desenvolvimento. Esse critério ele é muito marcante quando a gente vai fazer esse diagnóstico em pessoas adultas, né? Em relação ao teste ainda, é preciso tomar uma determinada cautela. É muito comum outros transtornos contribuírem para um desempenho inferior num teste de inteligência. Então, o teste de inteligência, ele precisa ser um teste adequado àquela criança. Eu não posso aplicar, por exemplo, uma bateria muito longa, muito complexa, que exige que a pessoa tenha um padrão atencional de 1 hora e meia, em uma criança que, por exemplo, está sujeita a ter um transtorno de déficit de atenção, né? A literatura ela é muito robusta, ela traz
bem documentado que crianças com TDAH vão mal em testes de desempenho de inteligência. É muito comum a gente encontrar essas crianças no que a gente chama de padrão limítrofe, né? E outro cuidado é quando eu tenho um desempenho inferior num teste de inteligência, além de estar verificando se existem outros transtornos, eu preciso também verificar se as entradas sensoriais estão funcionando bem. Então, se eu tenho uma criança que ela tem dificuldades de enxergar mesmo, ou se ela tem alterações de processamento visual, é óbvio que ela não vai bem em testes onde eu ofereço o estímulo visual para ela responder, né? Isso é um raciocínio bem básico, né? Se eu tenho crianças, por exemplo, com transtorno do processamento auditivo e eu ofereço informações auditivas, principalmente aquelas informações que demandam tempo para a realização da tarefa, ela vai mal, porque eu preciso trabalhar com instrumentos adaptados para aquele sujeito que eu estou avaliando. E isso, via de regra, não é feito. Então, quando eu tenho um teste que indica um QI inferior, eu não posso, a princípio, tomar aquele resultado como inequívoco. Eu preciso estar avaliando todas as outras condições para poder validar o meu teste. Então, eu preciso, antes de mais nada, isso é a grande questão do diagnóstico da deficiência intelectual, é eliminar qualquer tipo de variante que possa explicar o desempenho inferior, né? Tanto em um teste de inteligência como no próprio padrão de funcionalidade da criança. Esse é o grande desafio do diagnóstico da deficiência intelectual. E, via de regra, pelo menos na minha prática, eu não encontro esse tipo de cuidado nos diagnósticos e nas avaliações.